Como destravar as suas vendas com 3 passos práticos e dobrar o seu faturamento. É isso mesmo que a gente vai trazer hoje aqui nesse vídeo. Eu me chamo Ana Gil Rios, sou mentora e palestrante e estou aqui para entregar um conteúdo que eu entrego nas minhas mentorias, mas sei que vai fazer sentido aí para você impactar muitas mais vidas através da sua missão, através do seu propósito. Então bora lá fazer o que tem que ser feito e destravar essas vendas, porque eu tenho certeza que se não tá fluindo aí as suas vendas, se não tá entrando dinheiro no bolso, as coisas estão muito difíceis, é porque algum desses passos aqui você está falhando, ou quem sabe nos 3 passos. E o primeiro deles, eu digo que foi assim uma virada de chave para mim e na maioria das vezes quando eu entrego treinamento, mentorias também. Dentro dos meus treinamentos e mentoria, muitas pessoas falam assim, uau, Ana, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu nunca tinha parado para refletir que isso é um ponto que sim estava me travando de fazer mais dinheiro. Isso é incrível, gente, porque quando a gente identifica que o primeiro passo, que é esse, que é de crenças, anota aí, crenças limitantes, crenças que estão te bloqueando de vender. Porque pensa comigo, há um tempo atrás, as pessoas elas tinham o significado que vendedor era chato, era insistente, era aquela pessoa que só pensava em vender, que era errado vender, que era errado cobrar caro. Então, quando você tem alguma crença negativa sobre aquele serviço que você faz, sobre aquilo que você está prestando, automaticamente você não vai querer fazer. Porque se eu entendo que o vendedor é chato, eu não vou querer ser chata. Se eu entendo que o vendedor é insistente, eu não vou querer ser insistente. Automaticamente eu não vou querer ser vendedora e eu não coloco dinheiro no meu bolso e não impacto mais vidas. Então vira uma consequência gigantesca de algo negativo só pelo fato de eu ter essa crença limitante, essa crença negativa relacionada a vendas. Então identifica, primeiro passo é identificar o que se falava na sua casa sobre vendas, no seu ambiente, o que se fala sobre vendas hoje, que é errado cobrar caro, que venda é chata, que vendedor é insistente. Qual é a crença que no seu ambiente, no seu meio, se falava algo que era negativo sobre vendas e que talvez hoje você possa estar levando aí como uma crença, como uma verdade para você também e tá te travando de vender mais ainda. Porque se eu acho que vendedor é insistente, é chato, eu não vou ser uma pessoa que vai construir uma narrativa, que vai ser insistente, que vai ser atenciosa e eu vou deixar muitas vezes a venda passar batido pelo simples fato de não olhar para qual crença que está me travando. E agora o segundo passo, e que eu vejo que é a maioria dos problemas das pessoas que, ok, eu sou vendedora, eu faço bastante dinheiro, mas eu ainda sinto uma instabilidade no meu negócio. Eu não sinto que entra um fluxo de vendas legal, que tenha um fluxo de caixa legal, eu tenho uma instabilidade dentro do meu fluxo de caixa. Por quê? Falta esse segundo passo, que é uma organização, processos. Qual que é o processo de venda? Como que você organiza a sua venda, o processo de vendas? Essa semana eu vou fazer isso. Próxima semana eu vou fazer isso. Nesse mês eu vou fazer essa ação de vendas. Nesse mês eu vou prospectar tantos clientes. Se você não tem essa organização de processos de vendas, a sua venda empaca também. Porque aí você fica dependendo de cliente te chamar, de alguém te indicar, de um conteúdo dar certo. E se você fica dependente desses fatores que estão fora do seu controle, infelizmente a estabilidade e as vendas vão travar sim. Então você tem que entender que você precisa ter uma organização, você tem que ter um processo, tem que ter esse plano de ação, essa meta. Qual que vai ser o faturamento que eu vou fazer esse mês? Para mim ter esse faturamento, quantos clientes que eu preciso entrar em contato? E quanto desses clientes que eu entro em contato que vão fazer o fechamento? Esse passo é crucial para que você destrave as suas vendas e não fique nessa instabilidade e fique às vezes até nesse desespero no final do mês, eu preciso bater meta, eu preciso fazer mais. Se a gente consegue manter essa organização dentro do período de 30 dias, 7 dias, a gente consegue desenvolver algo com muito mais leveza e aí também não fica nenhuma venda desesperadora aí, que não é essa imagem que a gente quer passar. E o terceiro ponto, mas não menos importante, que eu já vou revelar aqui pra vocês, mas antes disso, já se inscreve aqui no canal e também entra na nossa comunidade Vendas na Prática. Lá eu vou estar distribuindo muito conteúdo gratuito para você destravar as suas vendas, dobrar o seu faturamento e prosperar muito mais. Então, bora lá, que o nosso terceiro passo é crucial. E quando a gente está sendo um vendedor, quando a gente está oferecendo o nosso produto, se a gente não tem esse terceiro passo, também trava.
Porque não ter clareza, que é o nosso terceiro passo, clareza, não ter clareza vai transmitir para o nosso cliente, para o nosso lead, para o nosso paciente insegurança. Se eu não tenho clareza do meu produto, se eu não tenho clareza da minha transformação, se eu não tenho clareza dos benefícios dele, e não só que é só um produto, é só um plano alimentar, é só um prato, é só uma garrafinha, não é só isso, eu não quero saber as características. Você tem que ter clareza dos benefícios, das vantagens que isso vai trazer e agregar para o seu cliente. Se você não tem clareza do seu produto, você vai transmitir essa insegurança. Você tem que comprar o seu produto antes do seu cliente. E você só compra o seu produto se você tiver clareza dos benefícios, das vantagens, de tudo que isso vai agregar de positivo na vida do seu cliente através desse produto ou serviço. Então, ter clareza vai fazer com que você consiga passar essa confiança, essa credibilidade e fazer com que a pessoa compre de você. Porque a pessoa compra de quem ela confia. E para ela confiar, você tem que transmitir essa confiança, essa postura de alguém que realmente está vendendo algo que vai resolver o problema e não só vender por vender. E é isso aí. Se você aplicar esses três, identificar esses três, se desses três é a crença, não é a crença, é a organização, processos, não é a organização, processo, é a clareza, então você já sabe onde que trabalhar. E agora, se você identificou que tem os três hoje no seu negócio, bora colocar isso pra prática, né? Mas o primeiro eu digo pra vocês é crença. Se você não desenvolve crença, você não consegue fazer com que o processo de organização e os processos da venda ocorra também. E se você não conseguir fazer o processo de crenças da organização, você também não tem clareza do seu produto. Então começa nessa ordem que eu te passei e se algum desses é o que está te travando, já coloca em prática, porque execução vence talento. Então bora lá vender e faturar muito, meus visionários.